40ª sessão da Academia Campinense Maçônica de Letras. Quero cumprimentar a todos, né, os acadêmicos, os seus familiares, os irmãos visitantes, os acadêmicos que serão empossados, né, os irmãos que serão empossados, e dizer que é uma satisfação, né, recebê-los aqui na nossa academia. Eu gostaria de convidar os nossos futuros acadêmicos, Carlos Olímpio Pires da Cunha, José Pires da Cunha e Rodrigo Pires da Cunha Boldrini, para que tomem assento aqui ao meu lado direito, por favor. Pronto, presidente. Senhores, o pavilhão nacional.
um trecho de uma ópera inspirada no romance Thaís, publicada em 1891 pelo escritor parisiense Anatole France. A obra trata do amor de um asceta cristão e de uma devota de Vênus, ou dançarina cortesã, como preferirem, no Egito no século IV. A peça que ouviremos, o andante religioso, representa o momento em que a pureza de espírito da heroína transborda numa doce reflexão de musical. Muito bem. presidente Rubens Caetano Filho. Bem, gostaria de dizer a todos que hoje nós temos a posse, né, dos 3 novos acadêmicos e particularmente é um momento, assim, de certa forma,
antecedência hoje da posse a esses três ilustres maçons, né? Me permitam, a família Pires da Cunha e Indaiatuba é uma família muito conceituada, bastante tradicional na cidade. Os três irmãos são, sem dúvida nenhuma, de grande reconhecimento no meio maçônico, de modo que é uma honra, né, para a academia recebê-los. Eu queria convidar o ilustre acadêmico José Peregrino Neto, que é padrinho do José Pires da Cunha, para que se colocasse. Convido a todos que fiquem de pé, por favor, para a posse, a leitura do compromisso. Comecemos pelo decano, por favor, irmão José Pires. Juramento. Eu, José Pires da Cunha, ao tomar posse como membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras, prometo, perante o grande arquiteto do universo e frente ao livro da lei, atuar com dignidade, ética, responsabilidade e liberdade de expressão em prol das letras e da cultura maçônica, contribuindo dessa forma com o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual dos irmãos de nossa ordem, sempre em favor do bem comum. Assim, prometo cumprir o estabelecido no Estatuto da Academia Campinense Maçônica de Letras, buscando continuamente engrandecer essa nobre instituição, levando seu nome a todos os espaços maçônicos, como centro irradiador de uma cultura de harmonia, de paz e de sabedoria. Prometo ainda conviver fraternalmente com meus irmãos de ordem e acadêmicos dessa casa de saber, que congrega e representa as aspirações da Ordem Maçônica de Campinas e região. Juramento. Eu, Carlos Olímpio Pires da Cunha, ao tomar posse como membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras, prometo, perante o grande arquiteto do universo e frente ao livro da lei, atuar com dignidade, ética, responsabilidade e liberdade de expressão em prol das letras e da cultura maçônica, contribuindo dessa forma com o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual dos irmãos de nossa ordem, sempre em favor do bem comum. Assim, prometo cumprir o estabelecido no Estatuto da Academia Campinense Maçônica de Letras, buscando continuamente engrandecer essa nobre instituição, levando seu nome a todos os espaços maçônicos como centro irradiador de uma cultura de harmonia, de paz e de sabedoria. Prometo ainda conviver fraternalmente com os meus irmãos de ordem e acadêmicos desta casa de saber, que congrega e representa as aspirações da Ordem Maçônica de Campinas e região. Juramento. Eu, Rodrigo Pires da Cunha Boldrini, ao tomar posse como membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras, prometo, perante o grande arquiteto do universo e frente ao livro da lei, atuar com dignidade, ética, responsabilidade e liberdade de expressão, em prol das letras e da cultura maçônica, contribuindo dessa forma com o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual dos irmãos de nossa ordem, sempre em favor do bem comum. Assim, prometo cumprir o estabelecido no Estatuto da Academia Campinense Maçônica de Letras, buscando continuamente engrandecer essa nobre instituição, levando seu nome a todos os espaços maçônicos como centro irradiador de uma cultura de harmonia, de paz e de sabedoria. Prometo ainda conviver fraternalmente com meus irmãos de ordem e acadêmicos dessa casa de saber, que congrega e representa as aspirações da Ordem Maçônica de Campinas e região.
Tendo em vista o juramento prestado aqui perante o livro da lei e na presença dos acadêmicos, declaro então empossados como novos acadêmicos os irmãos José Pires da Cunha, Carlos Henrique Pires da Cunha e Rodrigo Pires da Cunha. E aos padrinhos para que entregassem a estatueta, né, que é o Pensador de Rodin, que é o símbolo da nossa academia, cada um deles, colocassem também a história dos seus afiliados e uma cópia do nosso estatuto. Seu candidato. Coloca primeiro, depois. Está trocado. Essas coisas acontecem. Obrigado. Fazer uma foto com todos. Um padrinho? Um padrinho? José Pires da Cunha, receba a sua escola, símbolo de acadêmico desse sodalício, o Pensador de Rodin, para te inspirar no dia a dia do teu pensamento, e aqui o estatuto do nosso sodalício. Muito obrigado. Tem um livrinho dele também? Parabéns, Deus o acompanhe junto conosco. Será Jorge? Será Jorge? Senhora Jorge. Não, não. Perdão, Tirar uma foto com todos. eu estou ruim da coluna, hoje não consigo. Do lado do senhor. Todos. O André, você pode também estar conosco na fotografia? Perdão? Você pode estar conosco na fotografia É também? um prazer. Nossa, normalmente eu fico atrás da câmera. Sei, então... mas vem cá. O André e eu somos amigos desde a década de 80, 90, faz ontem. Nossa, bom, Manuel, caprichar nessa foto. Né? Isso aí. Muito obrigado. E agora, os acadêmicos, o presidente volta ao seu lugar, então os acadêmicos tomam o assento junto com os demais acadêmicos lá. Então, sejam muito bem-vindos. Viu? Senhores acadêmicos, senhores convidados, dando continuidade ao nosso programa, nós convidamos o músico Alfredo Rezende para uma segunda apresentação artística, Melodia Sentimental de Heitor Villa-Lobos. Musicando o poema da carioca Dora Vasconcelos, a melodia integra uma obra maior, A Floresta do Amazonas, composta como trilha para o filme Green Mansions. O filme, dirigido por Mel Ferrer, foi estrelado por Audrey Hepburn e Anthony Perkins e acabou por não ter muito êxito. Mas a música é, com justiça,
uma das mais conhecidas do mestre Villa-Lobos. Presente também Dr. Marcelino, da loja Constância, nosso irmão, querido irmão Marcelino, sempre aqui nos prestigiando, muito obrigado pela presença. Dr. Sidney Rocha, de Indaiatuba. Dr. Sidney, daí. Dr. José Antônio Pires, convidado de José Pires da Cunha. Onde? Isso. Será muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. E irmão Isamu Murakami. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado pela presença. É de praxe, né, sempre que novos acadêmicos tomam posse na nossa academia, que um dos acadêmicos, em nome da nossa Casa de Cultura, faça uma saudação aos recém-impulsados. Eu ia convidar então o ilustre acadêmico José Ferracini para que faça a saudação aos novos acadêmicos. Com a palavra, o ilustre acadêmico, professor Ferracini. Ilustre presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, professor Rubens Pantano Filho. Ilustres acadêmicos, queridos irmãos de loja, eu pediria para fazer um parêntese neste momento para reverenciar as cunhadas presentes, para agradecer o empenho e a força da mulher que tanto carece a maçonaria e, por que não, esta academia. Senhores, senhoras presentes, que nos honram com a presença. Primeiramente, quero agradecer o privilégio a mim conferido de saudar os novos acadêmicos desta augusta academia. Meus irmãos e hoje confrades. José Pires da Cunha, que ocupará a cadeira 33, que tem como patrono Francisco G. de Acaiaba Montezuma, Rodrigo Pires da Cunha Boldrini,
ocupante hoje da cadeira 39, que tem como patrono Francisco Rangel Pestana, e Carlos Olímpio Pires da Cunha, que ocupará a cadeira de número 40 desta augusta academia, que tem como patrono Prudente de Moraes. Tamanha é a concentração de cultos irmãos acadêmicos que hoje tomam presença. De irmãos de academias. Convidado neste sodalício desnecessário, se é, falar sobre a origem da maçonaria, acontecida nos arredores de Atenas pelo filósofo Platão, em homenagem ao herói ateniense Academos. Mas penso que necessário é, perante os novos acadêmicos ora empossada, relembrar se as letras maçônicas ganharam no ano de 1972 a Academia Brasileira Maçônica de Letras. Vale lembrar também que no idos de 1985, um irmão de envergadura maçônica tinha um propósito e um sonho de constituir uma instituição que seria a primeira no interior do Brasil, fundada com as letras maçônicas. Este maçom, ideário desta academia, não se faz presente hoje. Tinha este propósito, este sonho de constituir esta instituição. Juntou-se com irmãos bem avançados na cultura maçônica. Reuniu num dia já quando os últimos raios da tarde, a poucas braças do horizonte, caía sobre a grande Campinas de Carlos Gomes. Segundo me contaram, e eu fui narrando isto, reuniu-se este grupo de irmãos de largo costado, no alpendre da casa do irmão fundador desta academia, Dr. Mário Nami. Neste alpendre havia uma cerca pequena, viva e baixa, que separava um jardim
aonde volavam o perfume de rosas, orquídeas e jasmim. Uma mesa posta, vista por mãos femininas, e me contou o irmão a presença de uísque das terras altas da Escócia. E neste clima de pensamentos, de ideias, de discussões, o sonho e o propósito do irmão ia se tornando realidade. E quando a lua já era alta e o céu recamado de estrelas, estava fundada a Academia Campinense Maçônica de Letras. Era o dia 10 de outubro. Iniciava-se também aí, nesta data, a luta, o trabalho, a fé, a coragem para se tornar firme e elegante Academia Campinense Maçônica de Letras. A academia, senhoras e senhores e acadêmicos recém-empossados, viveu por muitos anos pela generosidade das lojas maçônicas de Campinas para reunir as suas sessões, e também não podemos deixar de lembrar da ajuda da Comissão da Imprensa Campineira. Eis que um dia o então presidente desta casa, viemos com ele acompanhado para uma visita ao professor Rubens Costa, que hoje revive nas paragens da literatura e da história do grande Oriente Eterno. Desta visita, meu caro Scarparo, nos foi delegado a participar deste augusto templo da cultura. Com casa, endereço, CEP, mobília,
prontas. A academia encetou nova jornada. Hoje, a Academia Campinense Maçônica de Letras é conhecida, atravessou regiões, ganhou fronteira de outros estados, através de simpósios, palestras proferidas por acadêmicos, pelo simpósio que bianualmente se faz, e pelos escritores, pelos colunistas de jornais. Hoje, temos a grata satisfação de um desses escritores, divulgador desta academia, lançar mais um livro. E o que nós temos um pouco de um pouco de tristeza ou de saudades, eu diria, que o ideário fundador desta academia não se faz presente momentaneamente, mas está presente, tal qual o lenho da cássia amarela, que isolado numa campina não verga sobre a intempérie. Ele está aqui hirto, firme, como se fosse o início da academia. Presente está Manuel Lourenço Seragioli, um dos mais respeitados maçons dos altos graus da filosofia maçônica. Aqui está ele, presente, representando o quanto eram graduados e cultos os acadêmicos fundadores. Senhoras e senhores convidados, esta academia, para explicá-los, congrega maçons de todas as lojas, de todas as potências, sem distinção de rito, sem distinção de crença, sem distinção de cor. E mais que tenha notório conhecimento, não só maçônico, como da educação e da cultura geral. Eis porque os 3 novos acadêmicos foram empossados hoje. Com a chegada desses 3 novos acadêmicos já nomeados, a academia, penso que temos fé, que temos certeza que a chegada desses 3 acadêmicos
a maçonaria se torna mais bela, mais forte, mais culta e morredora. Bem-vindos sejam cultos e nobres acadêmicos recém-empossados. Bem-vindo seja Zé Pires, se me permite. Bem-vindo seja Carlos Olímpio. Bem-vindo seja Rodrigo Boldrini. Estás entre nós, doravante, tomai os vossos lugares nesta augusta Academia Campinense Maçônica de Letras. Tenham todos um bom dia. E agora, nós convidamos o músico Alfredo Rezende para a sua terceira apresentação, a música Sarabanda de Johann Sebastian Bach. Sarabanda é uma dança de origem espanhola. A primeira ocorrência do tema aparece no México em 1579 na História de las Índias de Nueva Espanha, do Frei Diego Durán. Nessa obra lemos, entre aspas, repetindo, nessa obra lemos, entre aspas, também há entre os nativos a dança Cuecoa Teucats, palavra inca, estridente e imoral, que se parece com os nossos bailes de sarabanda, que os espanhóis dançam com trejeitos, olhares insinuantes e expressões lascivas, que se contasse a ser uma dança de mulheres desavergonhadas e homens lascivos. Fecha aspas. Vejamos como 150 anos depois, na Alemanha barroca, Bach imaginava essa dança. Por favor, Alfredo. Senhoras e senhores, como é tradição da Academia Campinense Maçônica de Letras, sempre que um acadêmico é empossado, ele apresenta um elogio ao patrono de sua cadeira. Como são 3 os ingressantes, um deles foi sorteado para fazer elogio ao seu patrono. Os demais o farão nas próximas sessões. O ilustre acadêmico José Pires da Cunha foi o sorteado, portanto, e convido-o para fazer um elogio ao seu patrono. Por favor, acadêmico. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, saúdo o professor Rubens, que entre outras qualidades
preside esta casa, no qual eu saúdo as autoridades aqui presentes. Saúdo e agradeço ao irmão Pelegrino, que me honrou com o convite para hoje estar aqui, integrando essa honrosa academia. Também não posso deixar de fazer menção às maravilhosas palavras do acadêmico Ferracini, que muito honra e ilustra essa casa, pelas suas maravilhosas palavras, muito ilustrativas, que demonstram parte do seu inúmero e imenso conhecimento. E também cumprimento e agradeço a presença dos familiares, dos amigos e das senhoras e senhores. Quando eu digo amigos e parentes, eu incluo também nesses parentes os nossos irmãos maçons. Os nossos parentes, quando são familiares, são aqueles que a vida nos trouxe. Mas os nossos irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, são aqueles que a vida nos elegeu. E eu tenho o privilégio de ter colegas de profissão aqui hoje, até sobrinho neto de irmão que foi meu padrinho, hoje no Oriente Eterno, e convidei ele, levanta e diz, é um professor convidado pelo José Pires, e assim são várias as pessoas. Então é com muito carinho que eu os recebo e agradeço. Eu me senti muito honrado e até surpreso quando fui convidado pelo irmão Pelegrino. E fiquei surpreso, porque, embora isso possa ser uma aspiração inimaginável, eu podia aspirar, mas eu nunca pensei que podia realizar um sonho desse. Mas aconteceu e eu estou feliz. E fiquei novamente perplexo quando me foi escolhida a cadeira número 33 do Montezuma. E passei a apurar, pesquisar sobre ele. Há meses venho pesquisando e a cada dia eu fico mais surpreso. E já tenho bastante material pesquisado, escrito, mas vou me ater nos 20 minutos que me é reservado. E pretendo depois, com a colaboração dos alunos acadêmicos, me aprofundar no tema e, se possível, imprimir. E vou pedir também à academia depois a lista da presença de todos, e se isso vier a ser editado, eu vou me encarregar de entregar um exemplar para cada um, não só da fala, mas de tudo que eu estou e estarei pesquisando. Realmente é uma vida de 76 anos de uma pessoa notável, uma pessoa que veio para deixar registrado a sua passagem para a eternidade. É um mulato no império. Se hoje temos problema racial, imagina em 23 de março de 1794, quando nasce Francisco Gomes Brandão, filho de um comerciante português, rico, traficante de escravos, que comandava um barco de velas que traficava escravos, com uma negra africana ou mulata, de família de renda, mas escrava ao ventre.
e nasce esse menino mulato e que teve educação de branco. E o pai faz com que eles, de São Salvador, da Bahia, fosse para Penedo, para livrá-los e protegê-los da Revolução dos Alfaiates, que já era o problema racial de negro e branco, e lhes dá uma educação de branco, de europeia. E lá ele fica até 1808, a data que a família real aporta na Bahia, fugindo da Europa, problema já conhecido, que não é o meu tema agora. Em 1808, com 14 anos, ele volta para Salvador e a família o encaminha para a carreira eclesiástica, porque a família queria vê-lo padre. A mãe nunca deixou de ser escrava, mas tinha dinheiro e era tratada privilegiadamente. Aquelas coisas que existiam, Chica da Silva e tantas outras, e não aprofundando aí. E ele vai para o seminário, e lá no seminário ele fica no convento de São Francisco, da Ordem Seráfica dos Franciscanos Descalços. Mas ele fica só por 6 a 7 meses e, contrariando a família, ele não fica lá. E ele deseja se integrar à artilharia. Mas aí o pai não concorda com que ele lá fique. E ele, então, ingressa na Faculdade de Medicina Cirúrgica de Salvador. E lá ele fica por 3 anos. Daí eu escrevo aqui que ele estava à procura de quem ele queria ser. Daí em 1816 ele vai para Coimbra fazer direito, fica lá 5 anos. Lá ele é um estudante brilhante, jovem, tem companhias maravilhosas, entre outras diz a pesquisa minha, Almeida Garré. No momento eu tenho 10 fontes de pesquisa que eu faço anotar todas elas aqui e tenho cuidado de, em frente do que eu falo, colocar os números, porque, como dizem os nossos professores, pode copiar, mas cita a fonte. Então eu tomei esse cuidado. E lá em Portugal, ele faz parte da Revolução do Porto, que queria realmente o fortalecimento do domínio das colônias. Mas ele não faz com essa intenção, porque ele já era um partidário da independência do Brasil. Ele, de origem, já era um republicano. Mas ele entendeu que era necessário fazer parte desse movimento pelo fortalecimento do poder público. E lá também ele acaba por fundar uma sociedade de ordem maçônica que chama-se Sociedade dos Jardineiros, que era uma sociedade política que levaria para a Bahia como defensores do movimento constitucionalista. Daí, quando ele volta para a Bahia já formado, ele faz parte do movimento pela independência da província da Bahia, que queria se separar do Brasil, e consegue precariamente a independência do Brasil, criando a província de Cachoeira. E lá, pelo movimento, ele é vereador já na Câmara de Cachoeira, e pela independência oratória, ele já tinha se associado ao jornalista Antônio Pereira Rebouças no movimento pela independência. Ele é acusado de anarquista, incendiário, e ele acaba vindo para o Rio de Janeiro em 1823, já como deputado constitucionalista, deputado geral, e acaba em 23 casando com Maria Angélica em Toledo Marcondes,
que faleceria em 1836, tendo 6 filhos. Aqui eu relato os filhos com que eles casaram. Desses 2 filhos, um deles numa fragata naufraga e fica no fundo do mar, morre. O outro também, no outro navio, contrai uma doença e fica cego, mas mesmo assim ele acaba casando com uma descendente de ingleses, constitui família, tem uma história grande. Acaba enviuvando e depois, em 42, ele casa de novo com uma viúva de um político também fluminense, e com essa não tem filhos. Mas entre um casamento e outro, ele tem um outro filho. Então ele teve uma descendência muito grande, e essas pessoas também fizeram histórias. E como constitucionalista, ele já era, como disse, veemente, e ganhou as graças inicialmente do Dom Pedro. E foi um político marcante na Constituinte. Mas acontece que ele tinha ideias contra a escravidão, pela independência e pela república. E a Assembleia acabou norteando-se por princípios contrários a Dom Pedro. Dom Pedro, antes lhe ofereceu um título por ter lutado pela independência da Bahia. E ele não aceitou e pediu a Bonifácio que explicasse ao imperador que ele não acharia justo receber aquele título, que o título contrariaria a posição dele com os defensores. Mas acabou recebendo a ordem do Cruzeiro. E quando foi no ano seguinte para promulgar a Constituição, Dom Pedro, contrariado com o caminho da Assembleia, acabou por dissolver a Constituinte e mandou prender 6 dos constituintes, ele mais 2 e os irmãos Andrada, e os expulsou, degredou, e ele foi preso com os Andradas, ficou alguns meses no cárcere, e depois foram para Portugal. Ele foi, levou a família, ofereceram uma bolsa para ele, ele rejeitou. E inicialmente eu disse Portugal, errei, eles foram para a França. E lá na França ele teve dificuldades financeiras e também de obtenção de passaporte, que o governo brasileiro não facilitou. Criou problemas com ele. E sem o passaporte ele também teve dificuldades de trabalho. Com o tempo ele conseguiu um passaporte junto ao governo francês, como um francês normalmente conseguiria. Mas lá ele passa a estudar ciências naturais, ele é convidado a fazer parte do Instituto Geográfico, ele se aprofunda. Pela Inglaterra ele frequenta os tribunais de júri, tribunais cíveis, não publica nada a não ser um artigo jornalístico. Na Bélgica, ele recebe uma comenda, uma carta, uma outorga para criar no Brasil um Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo aceito. Irmãos, aonde Carlos Olímpio e eu, em 1991, com o irmão Serajoli, na época já nos dirigindo, que somos amigos desde a década de 80, e a loja que ele dirige foi fundada no nosso tempo, né, Serajoli? Somos companheiros antigos. Recebemos o grau lá no Supremo Conselho em Jacarepaguá, quando o antecessor do Serajoli, o irmão Onofre, dirigia. Mas para mim ficar no tempo que está terminando, ele volta para o Brasil em 31, com a abdicação de Dom Pedro, volta a ser deputado, trabalha também pela emancipação do Dom Pedro,
Além de deputado, ele passa a ser senador, tem carreira política, cria o Instituto dos Advogados do Brasil, preconiza a ordem, não consegue, faz parte do Instituto Geográfico, preside o Banco do Brasil, torna-se um dos políticos mais atuantes. E ele foi tudo. Eu tenho muita coisa que vai ser o objeto da colocação, e por mais que eu fale, não poderia falar mais do que falou Machado de Assis e talvez também Castro Alves, num poema dito por ele. Então eu vou terminar com o que eles disseram e prometo que, se eu lograr a impressão, verei o nome de cada um e depois todos terão oportunidade de saber mais alguma coisa. A obra sobre ele é muito grande, muita gente pesquisa, é objeto de estudos de mestrado de estudantes de história e outros mais. Mas Machado de Assis, jovem, escreveu: O velho Senado. Um dia vi ali aparecer um homem alto, suíças e bigodes brancos e compridos. Era um dos remanescentes da Constituinte, nada menos que Montezuma, que voltava da Europa. Foi-me impossível reconhecer naquela cara barbada a cara raspada que eu conhecia da litografia Sisson. Pessoalmente nunca o vira. Era muito mais que Olinda, um tipo de velhice robusta. Ao meu espírito de rapaza figurava-me que ele trazia ainda os rumores e os gestos da Assembleia de 1823. Machado de Assis, jovem, falando do decano. Diz uma das fontes pesquisadas, faz crer que esse dialoga com o nosso biografado, com quanto suas aspirações. Falando de Castro Alves. E vós, arcas do futuro, crisálidas do porvir, quando o vosso braço ousado legislação construi, levantai um templo novo, porém que não esmague o povo, mas que lhe seja o pedestal, que ao menino de escola e a todos luz e final. Quando que ele muda o nome? Em 1822, 23, ele faz opção para mudar o nome, usando os nomes ameríndios, conservando apenas o Francisco, em homenagem às raças indígenas africanas, e o Montezuma, o imperador azteca, que foi depois do Império Enorme. Ele foi preso pelos espanhóis e, usado pelos espanhóis, acabou sendo apedrejado pelo povo dele. E para finalizar, e até o fim da vida dele, 2 anos antes da morte, ele já doente fisicamente, mas com mente ativa, ele ainda participava dos trabalhos, orientava, e aqui em 1860, o Sisson, ele fala dele, no fim da carreira dele, diz assim: o Visconde de Jequitinhonha conta 66 anos de idade, e apesar das grandes provações porque tem passado, correndo todos os perigos das crises, as mais extraordinárias do país, nas quais figurou principalmente, apesar dos profundos golpes que seu coração de pai e esposo tem suportado, perdendo um filho no fundo do mar, vítima de horrível naufrágio, e recordando-se todos os dias da desgraça para que a luz não existe, apesar da luta gigante que teve necessidade de sustentar contra seus adversários políticos,
em que mais de uma vez foi acometido pelas costas e nas trevas, apesar de seus porfiados combates oratórios, ainda tem essa robustez de espírito e generosidade no coração que faz invejar os mais nobres, dotado de memória pronta, de argumentação lógica, sem asperidade de palavras, altiva e dominadora, preparado para todas as questões, pois sem quebrado merecimento alheio se pode dizer: eu a mais vasta inteligência que orna o Senado brasileiro. Razão clara, força de vontade capaz de conceber e de executar, e com um nome ilustre, porque está escrito nos livros das vitórias da liberdade brasileira. Parece que a providência conservando-lhe a vida depois de haver. E assim termino essa breve exposição, dizendo da minha disposição de procurar honrar esta casa e também, nas minhas limitações, ter, por exemplo, esse ilustre patrono. A todos, meu muito obrigado e reafirmo os agradecimentos que eu fiz a todos da mesa e dessa academia. Muito obrigado. Muito obrigado. Você? Eu sou o Samuel, sou filho do Cassino, eu sou de Campinas, né? Muito bem. Muito bem. Mais alguém que for? Senhora, por favor. Eu, Terezinha Pires da Cunha, sua irmã, Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda aqui, viu? A senhora, por favor. Isabel Albertina Francisco Barte, sobrinha do tio José Pires da Cunha, vinha acompanhando meu pai, que foi convidado, o irmão Erasmo Barte. Muito bem, muito obrigado. Estou muito honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado. Erasmo Barte, da loja Dona Francisco de Lisboa, de Indaiatuba. Muito bem. E o seu amigo? Valdir Jesus Barbosa, de Indaiatuba, na unidade da Muito bem. Muito obrigado a todos vocês em Indaiatuba se fazendo presente aqui hoje, que nos honra muito. E ficamos muito satisfeitos de vocês terem vindo a privilegiar os acadêmicos que hoje tomam posse. Ilustre acadêmico presidente. Obrigado. Eu gostaria de convidar para vir aqui à frente a nossa cunhada, a senhora Maria José de Falco Adorno. A senhora Maria José é a nossa cunhada, esposa do novo acadêmico José Pires da Cunha. E eu vou convidar também a nossa cunhada, Vou receber. Sandra Helena de Genaro Pellegrino, esposa do ilustre acadêmico José Pellegrino Neto, para a entrega das flores à nossa cunhada. Vou solicitar também nossa cunhada Maria Elisa Sanches Terracini, por favor, para fazer a entrega das flores à irmã do Carlos Henrique José Pires. E por último, gostaria de convidar para que viesse aqui à frente a nossa também quase cunhada, Cátia Laís Bonner, namorada do novo acadêmico Rodrigo Pires da Cunha Boldrini. A quinta apresentação do nosso do músico Alfredo Rezende é a música Quem Sabe, de Antônio Carlos Gomes. Bem conhecido pelas óperas que compôs, pode-se dizer que Carlos Gomes iniciou seu aprendizado como compositor, criando modinhas e canções. Uma dessas primeiras obras foi a modinha Quem Sabe,
uma das maiores pérolas do cancioneiro popular. A letra foi criada pelo jornalista Bittencourt Sampaio e ao todo são 41 peças desse gênero musical. Na música, quem sabe, há um verso, entre aspas, da saudade agro tormento, fecha aspas, que muito bem pode representar o pessimismo exacerbado que tomava conta das pessoas cultas daquela época. Senhoras e senhores, acadêmicos, convidados, é com muita honra que nós apresentamos o ilustre acadêmico Marcelo Chaim Scheibe, que é o nosso secretário atual, lançando mais um novo livro intitulado Mais Crônicas de Todos os Tempos. Assim, convidamos o ilustre acadêmico, que é faz sempre suas crônicas e manda para todos nós, e são crônicas muito bem feitas, muito bem realizadas, mostrando o seu grande potencial intelectual. Eu ilustre acadêmico para fazer uma breve apresentação dessa nova publicação. Por favor, acadêmico. Obrigado, acadêmico André, ilustre acadêmico presidente, ilustres acadêmicos, senhoras e senhores presentes, meus irmãos. Eu queria só antes aproveitar a oportunidade da fala para já cumprir o papel de secretário e justificar a ausências dos irmãos, vários justificaram, e aqui vou destacar a justificativa do Antônio Assis Odruvani e também do Francisco Munhoz, que colocaram expressamente. Então, para que se fique registrado
as ausências justificadas. Bom, em relação ao livro, graças ao grande arquiteto do universo, nunca imaginei que ia agradecer por um vício, mas escrever virou vício. E esse vício, ele tem algumas inspirações. Uma delas é o pertencimento a uma academia desta envergadura, onde as vibrações de ordem cultural nos impulsionam a dar vazão àquilo que lemos, escrevemos e pensamos, para provocar, quem sabe, reflexões também de mesma ordem em quem lê e, quiçá, um momento de prazer e descontração junto. Por isso a escolha por crônicas, né? Depois de alguns anos escrevendo livros jurídicos, né, técnicos, esse é o terceiro livro de crônica, o segundo livro de crônicas maçônicas, sequência do primeiro, que era Crônicas de Todos os Templos, agora mais Crônicas de Todos os Templos, com crônicas inéditas. Inclusive a última deu tempo, né? A última crônica foi a crônica vencedora do concurso literário, primeiro concurso literário do GOB, e tudo aconteceu nos 45 minutos do segundo tempo. A possibilidade de incluir essa última crônica, o livro ficar pronto ontem, pegando quase 6 horas da tarde, para que pudesse acontecer aqui, mas tudo ocorreu de forma adequada. Sendo já mais breve, eu não tenho como deixar de fazer os agradecimentos. Primeiro, ao nosso ilustre acadêmico presidente Pantano, que não só fez o mesmo auxílio e apoio na publicação desse livro, como do anterior, mas ele me deu a honra de prefaciar o livro. E eu fiquei muito honrado e feliz por esse motivo. É um apoio, um exemplo que eu não posso deixar de fazer a referência e agradecer. Agradecer também ao meu irmão Pedro Renato Lúcio Marcelino, que está aqui, um parceiro de sempre, que também tem uma paciência gigantesca para fazer a primeira revisão das minhas crônicas, aquilo que a gente sempre apoia e tem um feedback. É um parceiro desde os primeiros rascunhos de ordem maçônica, né? Aos confrades de academia pelo exemplo e pela motivação que sempre dão. E também eu não posso deixar de referir a nossa quase cunhada, né? Minha querida Dani, que é uma inspiração de sempre, um exemplo de amor e carinho que obviamente faz com que as coisas fluam e cheguem aonde a gente pode e deve. Bom, já finalizando, esse é o livro. Eu trouxe alguns aqui porque deu tempo. O livro vai ser vendido por R$40. Quem quiser o livro, é só pegar e anotar o nome. Tem uma possibilidade de mandar o Pix, acho que é mais fácil que dinheiro, que ninguém tem troco para colocar, mas é só colocar e depois fazer sem nenhuma situação. E eu quero esclarecer que o lucro total desse livro, ele vai ser destinado ao tronco de beneficência, ou seja, para ações de beneficência da loja Constância, tá? Então, o livro tem todo o lucro dele terá todo o lucro dele voltado para essa finalidade. Então, agradeço a oportunidade de fazer esse primeiro lançamento aqui na academia. Obrigado a todos. Tive a honra de prefaciar o livro dele e queria indicar, né, a todos que o adquirissem, em especial aos irmãos, porque, obviamente, iria ler de qualquer forma, mas na condição de ter sido convidado para prefaciar, claro que era uma obrigação também, né? E aí eu fui lendo o livro do Marcelo, as crônicas, e como eu digo no prefácio, acabei lendo de um fôlego só, porque o Marcelo, claro, todos nós sabemos, escreve muito bem, né? Mas o que é muito interessante é que as crônicas dele são, digamos, divertidas, né?
muitos momentos eu realmente dei risada sozinho nos escritos, mas ao mesmo tempo que elas são divertidas, os temas nos levam à reflexão, né? Sobre nós, principalmente, maçons, sobre a nossa ordem, enfim, tudo que nós vivenciamos nas nossas lojas, nas nossas sendas maçônicas, né? E é interessante também porque o Marcelo faz questão de dizer que os personagens são fictícios, né? Mas como eu disse no prefácio, eu tenho certeza que nesses meus 20 anos de ordem eu já os encontrei pelo caminho, né? E a segunda consideração que eu gostaria de fazer, e que também mostra a força, né, a pujança da nossa academia, é que no mês passado nós tivemos a posse de 3 novos acadêmicos e, como aconteceu hoje, o ilustre acadêmico Frederico fez o lançamento também do seu livro, né? Hoje temos mais uma posse e mais um acadêmico também apresentando uma de suas obras, né? O que obviamente evidencia a força, né, a cultura maçônica e intelectual, né, dos membros dessa academia. Então fico muito feliz pelos 2 lançamentos ocorridos no mês passado, nesse mês. E quem sabe no próximo tenhamos também alguma novidade. Eu também não poderia deixar de dizer que li uma crônica do nosso querido acadêmico Marcelo Chair Chave, é fazer um passeio pela intelectualidade e pela cultura. Ambos os fatores que representam muito bem essa academia. Parabéns, acadêmico Marcelo. E nós convidamos agora o nosso músico Alfredo Rezende para a última apresentação artística dessa manhã. Alemanda, de Johann Sebastian Bach. Alemande é uma dança francesa com ares de alemão. Daí o seu nome. Malgrado o nome, entrou nas composições alemãs muito depois de já fazer parte das suítes de dança das cortes parisienses e hoje é contada entre as danças tipicamente francesas. Ouviremos uma alemande já tardia composta por Bach, alemão por sinal. Estamos encerrando a nossa sessão de hoje. Queria dizer que foi um prazer recebê-los todos aqui na nossa casa. Sempre para aqueles que vieram pela primeira vez, queria dizer que nos reunimos sempre no terceiro sábado
mês de outubro, nos reuniremos no dia 15 de outubro, que é uma data também muito importante, que é o dia do professor, então acho que extremamente importante para uma academia de letras. E também nessa data, em 15 de outubro, nós teremos o lançamento do 5º número da revista O Pensador, que é uma publicação da Academia Campinense Maçônica de Letras. Essa revista é publicada semestralmente e no mês de outubro, então, vamos lançar o seu 5º número, de modo que será um grande prazer, né, recebê-los novamente na nossa casa. Eu encerro, então, declaro encerrada a sessão e convido a todos para que a gente continue, então, com a nossa confraternização. Muito obrigado a todos.